Amados irmãos, nós vamos avançar para a pregação no dia do Senhor 16. Nós, na semana passada, ouvimos a pregação no dia do Senhor 15 e aprendemos justamente sobre o sofrimento de Cristo. Temos aprendido sobre os benefícios da morte de Cristo por nós, a razão, não é, do porquê ele morreu, e principalmente nós refletimos sobre os sofrimentos, não é? O porquê Cristo sofreu, porque isso de fato causa dúvida em muitas pessoas, não entender, não é, o real motivo do sofrimento de Cristo, não entender que as suas dores na cruz, não é, o seu sofrimento terrível, não é, foi suportando a ira de Deus por causa de nossos pecados. Tudo que nós fizemos, o pecado no qual nós nascemos e aquilo que nós fizemos durante toda a nossa vida, seja pensamentos, atitudes, tudo isso foi o que levou Cristo para a cruz, não é, para o sofrimento, os nossos pecados. Ele estava ali nos substituindo diante de Deus. E como isso de fato é importante para nós. No dia do Senhor 16, nós iremos aprender ainda sobre os sofrimentos, mas o objetivo principal aqui é falar sobre os benefícios, não é, que nos vieram por meio da morte de Cristo. A pergunta 43 diz bem assim: que outros benefícios recebemos do sacrifício e morte de Cristo na cruz? E a resposta: pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com Ele, para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós e possamos nos ofertar a Ele como sacrifício de gratidão. Então observem a resposta nesse sentido, não é, que mostra justamente os benefícios que nós recebemos da morte de Cristo, não é? Nós recebemos muitos benefícios, toda a libertação, toda a salvação, a mediação perfeita por meio da obra dele. Ele é agora o nosso mediador e por isso nossas orações são ouvidas. Nós não dependemos mais de sacerdotes humanos. Tudo aquilo que a antiga aliança nos mostrou como algo ainda imperfeito, como algo que só estava apenas apontando para o futuro, hoje nós temos a realidade em Cristo e nós alcançamos isso pela graça de Deus, por meio dessa obra maravilhosa do Senhor. Então isso de fato é um benefício, mas nós recebemos muito mais, não é? Portanto, a pregação dessa manhã tem o seguinte tema: as consequências da morte de Cristo na vida dos filhos de Deus. Então vamos observar justamente as consequências, não é, da obra dele, da sua morte, do seu sofrimento em nossa vida, porque tem que haver uma aplicação real para nós, tem que haver um significado que molde a nossa forma de ser, não é, nesse mundo. Vamos ver isso em três partes. A primeira, que os verdadeiros filhos de Deus foram crucificados com Cristo. Isso é uma consequência. A segunda, os verdadeiros filhos de Deus foram libertos da escravidão do pecado. Isso é uma realidade em Cristo, irmãos. E por fim, que os verdadeiros filhos de Deus, eles foram livres com o objetivo de servir a Deus, não é, de adorá-lo. Amém? O texto que nós lemos já, de Romanos 6, não é? Eu vou ler apenas mais uma vez do versículo 1 ao 14, porque vai ser o texto básico da pregação, que diz bem assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós.
pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse é o texto, então, para a nossa reflexão. A primeira parte, então, irmãos, do sermão dessa manhã: os verdadeiros filhos de Deus foram crucificados com Cristo. Essa é a primeira parte da resposta 43 do nosso catecismo, que diz: pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com Ele. Amados irmãos, então, observando esse texto tão significativo e às vezes apenas limitado, não é, à explicação, por exemplo, do significado do batismo. Às vezes as pessoas apenas limitam isso ao significado do batismo, mas não extraem daqui um significado real para as suas vidas. Então não é apenas você ir ao batismo, por exemplo, não é, tendo a consciência de que isso, esse rito, nesse sentido, o batismo em si significa essa morte, esse sepultamento, não é, com Cristo, para uma nova vida, para uma ressurreição com Ele pela fé. Mas isso tem que trazer um real significado em nossas vidas, tem uma aplicação para hoje. Às vezes nós entendemos isso apenas como algo para o amanhã, porque de fato a salvação é escatológica, a salvação aponta para o futuro, mas a salvação ela tem esse aspecto duplo, em que ela é hoje, ou seja, nós somos salvos em Jesus Cristo pela fé, por meio da fé, e temos essa garantia pelo Espírito de Deus que nos foi outorgado, ou seja, nós recebemos o Espírito Santo que testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E isso é a nossa garantia, o testemunho do Evangelho, mas também a salvação aponta para o futuro, porque um dia, quando Cristo vier, Ele vai consumar todas as coisas e finalmente seremos transformados, provando a totalidade da salvação em nosso corpo. Não será algo apenas espiritual, mas será a realidade que nós poderemos tocar, que nós poderemos ver. Todavia, irmãos, essa verdade da salvação, ela implica muito mais. Quando uma pessoa diz que é salva em Jesus Cristo, e isso deve ter algo, não é, importante em sua vida, na sua prática, no seu testemunho, na sua maneira de viver. Dizer que é salvo em Jesus Cristo significa e implica dizer que a sua vida ela vai expressar essa salvação, porque se Deus te tirou do mundo, e Ele te tirou do reino das trevas, da condenação, a sua vida não pode ser igual a antes. Há uma transformação, há uma mudança, claro. Então, se dizer salvo em Cristo pode ser uma coisa meramente de discurso. Pode ser apenas uma frase que as pessoas aprenderam a dizer, a repetir, porque um dia foram à frente de uma comunidade cristã e supostamente aceitaram Jesus. E então começaram a declarar que são salvas. Mas às vezes essa salvação que dizem ter não tem o menor sentido na sua própria vida. Não pode ser vista. A fé que ela diz ter não pode ser vista, não pode ser tocada, não é? E a fé não pode ser algo apenas subjetivo, apenas abstrato, não é? Deus sabe do meu coração e sabe que eu creio. Mas onde está o fruto disso? Não é? Onde estão os frutos que demonstram, que apontam para essa salvação? Onde está a novidade de vida? E é justamente nisso que nós temos que refletir. A morte de Cristo, irmãos, trouxe então benefícios para a nossa vida. E o primeiro deles é essa compreensão de que os verdadeiros filhos de Deus, porque você pode dizer que é filho de Deus como, infelizmente, não é? Por uma questão cultural, boa parte dos cristãos, ou daqueles que são cristãos nominais, dizem que todos são filhos de Deus, todos, absolutamente todos. Só que isso não é evidenciado na sua prática, no seu testemunho, no seu comportamento. Não há nada que os identifique com Deus, a não ser o que eles dizem. Percebe? Ser filho de Deus é um benefício da morte de Cristo, não é? E os filhos de Deus, aqueles que de fato são filhos de Deus, não é? Eles de fato morreram com Cristo. Então isso é o que resume a vida cristã. É por isso que nós começamos no capítulo 6, observando, quando Paulo diz, não é, no versículo 2 e 3, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo fala sobre isso, demonstrando justamente que a vida cristã tem a ver com isso. As pessoas muitas vezes querem maquiar a vida cristã como algo muito belo, muito colorido, e não entendem o compromisso real que isso significa. Quando nós dizemos que somos cristãos, isso deve nos ligar diretamente à cruz. Não há como você entender o que é evangelho, ou você reconhecer o que de fato é evangelho, não é? E dizer que você é um cristão verdadeiro, que você vive baseado naquilo que o evangelho ensina, se você está completamente desligado em sua vida da cruz, do sofrimento de Cristo. É por isso que Paulo diz de maneira muito clara, como uma pergunta retórica, porque é óbvio para os cristãos, não é? Nós que fomos batizados, ou nesse sentido que recebemos o sacramento,
ou que compreendemos essa realidade, nós não sabemos então que nós somos crucificados com Cristo, ou nós morremos com Ele. Um cristão então, quando olha para a cruz de Cristo, quando olha o testemunho do Evangelho, ele não pode entender isso como algo apenas de Cristo e que eu não estou ligado àquilo. Eu também não posso, como cristão, olhar para a crucificação, para o sofrimento de Cristo, como algo apenas dele, não é? Algo apenas para ser lembrado. Aquilo não é um memorial apenas para mim. Não é apenas um memorial para um cristão. Aquilo deve ser a realidade diária do cristão. É como nós aprendemos do próprio Senhor. Se nós quisermos seguir após Ele, ou seja, se quisermos seguir Cristo, sermos seus discípulos, nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias. Não é uma vez ou outra, não é a cada domingo, mas é todos os dias tomar a nossa própria cruz e segui-lo. A vida cristã é uma vida de carregar uma cruz. Nós temos que estar completamente identificados com Cristo. Isso de fato é importante. Então, será que é necessário que nós, como cristãos, venhamos encher a nossa casa de cruzes, de andar com pingente, com cruz, com roupa, com cruz? Não estou dizendo que há algum problema nisso, não há erro nenhum, não é? Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas é necessário que nós venhamos ter imagens nesse sentido para lembrar de algo que o próprio Espírito Santo nos faz lembrar pela palavra. Nós recebemos pregação sempre da palavra de Deus. Tudo o que a igreja prega está envolto no Evangelho. Nós podemos pregar de Gênesis a Apocalipse e o tempo todo ouviremos sobre Cristo e o seu sacrifício. A vida toda da igreja é essa. Nós ouviremos a mesma mensagem, a mesma verdade, não é? Até o fim de nossas vidas. Daqui a talvez 20 anos, se Deus nos permitir estarmos juntos ainda, se eu ainda for o pastor de vocês, não é? Ou se outro estiver aqui, vocês ouvirão a mesma verdade, não é? A salvação em Jesus Cristo por meio da sua obra, a sua obra de sacrifício. Tudo na vida cristã tem a ver com isso. Então, quando Paulo fala essas palavras, ele quer que os cristãos entendam: a vida de vocês tem que estar ligada à cruz de Cristo. A morte de Cristo não pode ser algo apenas dele, mas a morte de Cristo tem que ser algo da vida de vocês. Ou seja, a morte dele tem que ser a morte de vocês. Um cristão, então, deve entender que para que ele honre ao Senhor Jesus, para que a sua vida tenha de fato relevância nesse mundo, e ele seja realmente reconhecido como um filho de Deus, como um cristão, ele também deve se considerar um crucificado. Ele também deve se considerar morto. Ele também deve se considerar um sacrifício vivo a Deus. Então perceba como isso não é apenas algo de discurso, de memorial, de você lembrar, de você achar bonito ou tocante a história de Cristo. Não. Aquilo que aconteceu no passado, há 2000 anos atrás, todo aquele sofrimento tem a ver comigo. Essa é a realidade. Porque se nós estamos vivos ainda, se aquela morte não foi a nossa, nós não fomos justificados de nosso pecado. Nós não fomos justificados do nosso pecado. No capítulo 7, Paulo ele vai dar um exemplo sobre o casamento. Enquanto, na lógica de Paulo ali, ele usa a ideia de que enquanto a mulher está casada com um homem, ela está obrigada a ele. Ok? Mas quando o marido morre, não é? Se acontecer o marido morrer, ela está desobrigada, e vice-versa, ela está desobrigada do casamento. Percebe? Ele usa esse exemplo para dizer bem assim, de maneira muito clara, que a lei, nesse sentido, não é? Ela exige que eu cumpra essas coisas. Ela exige isso de mim. Mas quando, e ela me condena por isso, mas quando eu morro, a lei foi cumprida em mim. Não há mais o que me cobrar depois que eu morro. Isso se referindo ao povo de Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando nós morremos, nós como povo de Deus, não é? Acabou finalmente, não é, qualquer falha na nossa vida. Acabou, encerrou a vida de pecado. Para o ímpio, para o mundano, morrer é uma desgraça, né? Porque ele sofre a vida dele toda, por mais que ele tenha certas alegrias, porque Deus proporciona isso para todos, não é? Mas quando ele morrer, ele não tem esperança depois disso. O que está reservado para ele é a condenação. Mas nós, como filhos de Deus, quando chegamos à morte nesse sentido, nós não temos uma desgraça em nossas vidas. Muito pelo contrário, temos uma consolação, não é? Foi finalmente encerrada a nossa carreira. A nossa vida de falhas acabou de maneira completa. Então estamos completamente aposentados agora. Depois que chegamos à morte, nos aposentamos de um trabalho contra o pecado, não é? Porque a lei já foi cumprida completamente, não há mais nada o que fazer nesse sentido, apenas a glória. Percebem? Então a lei exige isso, e para que eu, como um cristão, eu possa evidenciar isso em minha vida, essa morte de Cristo,
ela tem que ser a minha. E isso é tratado como um benefício da obra de Cristo por mim. Eu não posso mais olhar para a crucificação, eu não posso mais olhar para a morte e o sofrimento de Cristo e entender como algo apenas exemplar. Claro que foi um exemplo para nós. É claro que sua vida de sacrifício foi um exemplo para nós e nós temos que segui-lo. Como ele disse, quer seguir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quer ser meu discípulo? É assim que você tem que viver. Quer ver piedosamente como Cristo viveu, como Paulo diz a Timóteo? Você vai padecer perseguição. Faz parte da nossa vida isso. Mas não pode ser apenas uma questão exemplar. Não é? Tem que haver a atitude nossa. E Paulo está exortando a igreja, não como algo que a igreja vai receber, mas como a realidade da igreja em Cristo. Nós temos que olhar para a crucificação, olhar para o sofrimento de Cristo e entender que aquilo é nosso. Que nós estávamos com Ele sendo crucificados. Essa é a realidade. Não é? Por isso nós vemos no versículo 6 ainda, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado. A nossa natureza má, e é isso que Jesus levou sobre a vida dele. Quando nós vemos em Isaías 53, que Deus colocou as iniquidades de nós todos sobre ele, para que então ele recebesse a ira de Deus, significa dizer que a nossa vida de pecado, o nosso velho homem, a nossa natureza adâmica, condenada pelo pecado, foi colocada sobre Cristo para que nele fosse condenada. É por isso que ele diz de maneira muito clara, sabendo isto, que o nosso velho homem, ou seja, a nossa natureza velha, a nossa natureza caída, morta, condenada, foi colocada sobre Cristo para que nele fosse condenada, para que nele recebesse a justiça de Deus. Então eu preciso olhar para o sacrifício de Cristo, para Cristo crucificado, como sabendo e entendendo que lá, naquela cruz, onde meu Senhor estava, o nosso Senhor estava, não é? Estávamos nós também. Essa é a realidade. Então eu devo me ver como morto. O cristão deve se considerar morto para o pecado. O cristão deve se ver como alguém que foi crucificado com Cristo. Nós não podemos agir como se aquilo não fosse nosso, como se não houvesse uma responsabilidade, não é, sobre nossas vidas. Paulo também diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, sabendo isto, que já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ouçam as palavras, irmãos. Já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se um cristão, ele não pode tanto dizer como evidenciar isso em sua vida, que eu estou crucificado e Cristo vive em mim, tal pessoa está num caminho completamente contrário do cristianismo. Não tem o menor sentido. E eu posso dizer aos amados que toda acusação do mundo contra os cristãos é verdadeira. A acusação que as pessoas fazem quando observam cristãos andando em um caminho contrário a Jesus Cristo é verdadeira. É vergonhoso quando o mundo olha para a igreja, olha para os cristãos e não conseguem assimilar a vida de um cristão comum, de um membro da igreja, com a vida de Cristo. Quando se lê o Evangelho ou se ouvem pregações sobre Jesus Cristo, sobre o seu modo de viver, sobre como ele glorificou a Deus em sua própria vida e o prazer que ele tinha em fazer a vontade do Pai, a ponto de dizer que isso era seu alimento, e você olha para a igreja e olha para os cristãos e você não consegue ver a mesma luta, a mesma coisa também, não é? Então fica muitas vezes claro que o que nós entendemos como cristianismo está errado. Cristianismo é apenas um nome, é apenas um nome de uma religião, não é a vida da gente. Não é? E nós não podemos entender isso como apenas um nome de uma religião. Não é apenas aquilo que nós praticamos ou que vai nos distinguir na antropologia, no estudo da humanidade do homem, das demais religiões. Então nós somos cristãos, não é? E nós somos uma religião como qualquer outra religião do mundo. Percebe? Quando nós limitamos a nossa vida a apenas dizer que somos cristãos e o nosso viver diário não está ligado àquele que morreu crucificado, não é? Então a nossa vida, infelizmente, não tem valor nenhum neste mundo. Não tem significado neste mundo. Nós estamos dizendo, sigam a Cristo, sirvam a Deus, venham para a igreja, sejam firmes na fé, enquanto com a nossa própria vida estamos dizendo algo completamente ao contrário. Estamos dizendo, não sigam a Cristo, não venham para a igreja, não se firmem na fé. Eu falo para vocês algo que é bom, mas eu não quero viver dessa forma, de jeito nenhum. Falar isso é bonito, mas não é bom viver assim.
É o que eu estou dizendo. E nesse sentido estou agindo como um fariseu. Quando Jesus repreendeu os fariseus, ele não repreendeu o que eles estavam ensinando. Ele repreendeu o modo deles de viver. O que eles estavam ensinando era verdade, era a lei. Mas a maneira que eles viviam era completamente diferente. Eles se escondiam atrás da lei, mas na verdade não cumpriam a lei. Eles ensinavam o que era certo com aquela frase infeliz da nossa cultura: faça o que eu te digo, mas não o que eu faça. Ou seja, obedeça ao Evangelho. Vale a pena servir a Jesus. Mas você serve a Jesus? Não tanto. Eu não quero me entregar tanto assim a Jesus Cristo. É bonito você ser emocionado com pregações que te desafiam a viver uma vida cristã relevante. Mas daí então, o discurso para a vida de fato prática é algo bem diferente. É assim que nós demonstramos ao mundo um falso cristianismo quando não seguimos Cristo, quando não nos consideramos como mortos para o pecado. Essa é a realidade. Ainda nós lemos no versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Justamente aquilo que nós recebemos, não é? As crianças, os adultos, tudo isso tem esse significado de que a nossa vida pertence a Ele. E quando nós fazemos a nossa profissão de fé, quando nós reconhecemos e aprendemos a doutrina e o significado do batismo nesse sentido, deve ser evidenciado em nossa própria vida, irmãos. Não é? Que nós temos a consciência que fomos sepultados com Ele, que nós morremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que a lei de Deus se cumpriu em nossa vida, e se cumpriu em nossa vida nos matando de verdade, nos levando de fato à morte, para que então operasse em nós a justiça. Temos que nos considerar como mortos. Um vivo para o pecado, ele não vive para Deus. Alguém que está vivo para o pecado, alguém que é incrédulo no caso, que está vivinho para o pecado, tem a sua natureza como algo dominador. Ele vive para fazer a vontade da sua carne. Seus conceitos, seus anseios, seus sonhos, tudo está baseado na sua carne. Ele quer viver para ele mesmo. Mas aquele que morreu com Cristo, tudo isso morreu com ele. Todos os anseios mundanos devem morrer também com Cristo. É por isso que não é algo apenas exemplar, mas deve ser a verdade diária na vida de um cristão. Tem que ficar claro isso. A exortação de Paulo aqui então é para que cristãos, conscientemente, irmãos, conscientemente e ativamente se considerem mortos, crucificados com Cristo. Devemos nos entender como pessoas que estão penduradas também no madeiro, como pessoas que também foram sepultadas, mortas nesse sentido. E sem o entendimento da nossa morte, não é possível ser um cristão fiel, não é possível honrar o nome do Senhor. É esse o testemunho que os mártires deram na história, é esse o testemunho que muitas pessoas deram. Como que eu posso negar o meu Senhor? Como que eu posso viver num tipo de vida que é contrário ao ensinamento dele? Nós não queremos apenas uma doutrina nesse sentido. Nós queremos que essa verdade doutrinária seja a verdade na minha maneira de viver. E então, diante de carrascos, diante de um império tirano, muitos cristãos foram levados, e o que foi pedido a eles foi isso: neguem, é só o que vocês precisam. Neguem que vocês são cristãos. Neguem a fé nesse único Deus que vocês têm, que ninguém vê. Neguem a fé num homem que foi humilhado, publicamente crucificado. Se vocês fizerem isso, vocês podem voltar para a casa de vocês, não é, para o aconchego do lar, para a esposa de vocês, para os seus filhos. É só o que vocês precisam dizer. Não é? Eu não creio em Jesus Cristo, eu não conheço Jesus Cristo. Neguem. Era só isso. Mas eles fizeram ao contrário. Eles entenderam que eles foram mortos com Cristo. Eu não posso negar a realidade da minha vida. Se for apenas uma questão de conceito, se for apenas um entendimento de uma doutrina ou uma ideia, então eu posso negar isso. Entende isso aqui, irmãos? Se for apenas uma ideia ou a nossa versão do Evangelho, nós podemos negar isso a qualquer momento, para não nos prejudicar. Mas se isso é a realidade da minha vida hoje, eu não posso negar quem eu sou. Eu não posso negar a minha própria natureza em Cristo hoje. E aqueles cristãos
o que puderam responder como os jovens santos diante, não é, do Império Romano: eu sou um cristão e é tudo o que você precisa saber de mim. Como é o seu nome? Cristão. Quem é você? Cristão. É o que você precisa saber de mim, eu estou ligado a ele. Eu não posso negar quem eu sou agora. A minha identidade é a dele agora. Não é? Já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, é óbvio que eu estou crucificado. É natural que a minha vida seja dele. E é isso que Paulo ensina, irmãos. Portanto, considerai-vos mortos. No versículo 11 ele diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O mundo está dividido assim então, irmãos. Aqueles que estão vivos para o pecado, não é? E mortos para Deus por causa do pecado. E aqueles que foram ressuscitados em Cristo, que estão vivos para Deus, mas mortos para o pecado. O mundo é dividido assim, não é? Entre pessoas vivas para Deus e pessoas mortas para Deus. A nossa vida, o nosso testemunho, a nossa maneira de pensar e a verdade a qual cremos é o que diz se nós estamos vivos para Deus ou não. Essa é a realidade. Então esse é um benefício que vem justamente pela obra de Cristo. Os verdadeiros filhos de Deus foram crucificados com Cristo. E essa é a consciência de um cristão verdadeiro. A segunda parte: os verdadeiros filhos de Deus foram libertos da escravidão do pecado. Uma vez que nós fomos crucificados com Cristo, significa dizer que nós somos libertos da nossa velha natureza. Morrer nesse sentido é ser liberto. Deus nos liberta daquilo que nos dominava. É a mesma libertação nesse sentido significada lá no Egito, não é? Quando o povo estava em Israel, o povo estava no Egito nesse sentido, ali eles aprenderam o pecado, eles estavam envoltos e dominados pelo poder de Faraó. Eles eram escravos e, portanto, deveriam se submeter ao que Faraó dizia. Essa é a realidade. Deus liberta o povo, os arrancando das garras do Faraó, do Egito, do pecado. Assim também, a morte de Cristo, que agora nós sabemos que é também a nossa morte como membros do corpo dele, nos libertou do império das trevas, nos libertou do pecado. Antes, o que prevalecia em nós era a natureza de nosso pai Adão, e era isso que dominava sobre nossas vidas. De maneira que cada ser humano que está morto para Deus, cada indivíduo neste mundo que não foi regenerado pelo Espírito Santo, por meio da pregação do Santo Evangelho, cada uma dessas pessoas vive para si, vive para fazer a sua própria vontade. E isso é evidenciado em tudo em suas vidas, não é? Quando elas são questionadas, quando elas são afrontadas ou quando alguém prejudica elas, elas não vão pensar no que o nosso Senhor Jesus Cristo faria. Elas não vão se ver como mortas em Cristo, crucificadas. Não, elas vão agir com seus impulsos, elas vão dar razão à sua carne e vão fazer justamente aquilo que desejam. É por isso que as pessoas mentem, roubam, adulteram. É por isso que as pessoas vivem assim, porque elas estão vivas para o pecado. E tudo que importa é satisfazer esses desejos carnais. É o que elas fazem o tempo todo. Mas quando nós aprendemos que nós fomos crucificados com Cristo, significa dizer que Ele nos libertou, não é, dessa natureza má. Porque a nossa natureza má, adâmica, caída, ficou lá no madeiro, ficou na cruz e depois foi sepultada. Então, se a nossa natureza velha morreu, não é? Isso é o que a nossa fé nos ensina. Não pode estar então dominando nossas vidas de novo. Não pode prevalecer sobre nós. A segunda parte da resposta, 43, para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós. Nós somos crucificados com Cristo para que os desejos malignos da carne não reinem sobre nós. Significa dizer que nós não temos desejos ainda maus? Não. Com certeza pode entender que nós, como fracos, pecadores ainda, podemos testemunhar dos maus desejos, daquilo que não vem de Deus. A questão é, uma vez que Ele matou na cruz essa velha natureza nossa, não é? Nós somos libertos do domínio desses desejos, do domínio dessa natureza.
Então, nós não somos mais sujeitos à obrigatoriedade de obedecer a nossa natureza. Tudo que o ímpio faz é pecado. O ímpio não vai agradar a Deus em nada. Pode acreditar nisso. Deus é glorificado na vida de todos, inclusive na vida dos ímpios. Porque Deus usa quem Ele quer. Mas o ímpio, que não tem um coração regenerado, porque é lógico, ele não tem como glorificar a Deus nesse sentido, por sua própria vontade. Porque ele não foi ressuscitado ainda. A sua natureza está viva, má. Então tudo que ele faz acaba sendo pecado. Pode beneficiar pessoas, e isso glorifica a Deus. Mas ele faz isso com o desejo de que ele seja exaltado. Isso demonstra quão pecador ele é. Não é? Isso de fato é importante. Então ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Vamos então, entendendo que Deus nos salva assim, nos liberta do pecado, não é? Que a sua graça se manifesta em nós que somos fracos. Vamos permanecer no pecado para que essa graça fique maior ainda, abunde mais ainda, fique mais evidente a graça de Deus. Paulo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Verso 1 e 2. Então isso, para Paulo aqui, ensinando para a igreja, é uma lógica. Como é que nós, mortos para o pecado, podemos viver nele? Se eu tenho a consciência de que eu estou morto nesse sentido, a minha natureza velha está morta, que eu fui crucificado com Cristo, não tem sentido eu, morto para o pecado, viver pecando. Eu caio, eu peco. Essa é a miséria que a humanidade toda está envolvida. E nós provamos disso ainda. Mas eu não posso ser dominado por isso. Então, se uma pessoa diz que é cristã e a sua vida evidencia uma vida de pecado, não é? Tal pessoa não foi regenerada. E a sua velha natureza está viva da Silva, não é? Está vivinha. Continua dominando sobre ela. Não tem o menor sentido, então, afirmar que está morto em Cristo, que está morto com Cristo, se o pecado continua dominando a sua vida de maneira completa. Você pensa baseado no pecado, você deseja baseado no pecado e você age baseado no pecado. Não é? A vida de uma pessoa assim é uma vida que o tempo todo é uma oposição contra a lei de Deus. Não há prazer na lei do Senhor. Não há aquilo que o salmista expressa: o meu prazer está na lei de Deus. Não é? Não há, porque a velha natureza está viva ainda. Nós também lemos no verso 4: de sorte que fomos sepultados com ele pela morte, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se uma pessoa então se diz cristã, não é? E continua vendo na prática do pecado como se fosse algo normal, como o ímpio faz, onde está a novidade de vida? Onde está a nova vida em Cristo? Não tem. Percebe? Por mais que nós sejamos fracos, pecadores, irmãos, um cristão verdadeiro, a sua vida, não é, em comparação com o mundo, tem que ser diferente. Por mais que nós sejamos pecadores, a nossa vida não pode ser igual ao do mundo. Nós caímos, mas nós não legitimamos o pecado. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós não damos um joinha para o pecado. Nós não agimos assim: olha, todos pecam, então não vamos reclamar de nada. Não é? Vamos aceitar que o pecado permaneça, porque todos são pecadores. Não é? Não é a própria lógica que usam, por exemplo, hoje no nosso Brasil com relação aos crimes. É a mesma coisa. Não é? Tem gente dizendo bem assim: eu não sei para que prender o ex-presidente. Estou usando esse exemplo porque é o que está acontecendo muito no nosso Brasil, né? Pessoas reclamando da prisão do ex-presidente. Eu não sei para que prender o ex-presidente. Não são a maioria corruptos? Então, na lógica, deveria que, para que a prisão dele fosse justa, todos deveriam ser presos. Percebe? É assim que o ímpio pensa. É dessa forma que o ímpio pensa. Não é? E então ele quer legitimar o pecado nesse sentido, com esse pensamento: olha, todos pecam. Não é? Todos são falhos. Se nós todos somos pecadores, quem é que pode me julgar? Não é? Então você não pode me julgar porque eu peco. Não. Nós pecamos. Nós somos falhos. Mas ainda que sejamos falhos, nós não podemos legitimar o pecado. Porque a questão de Paulo aqui é muito clara. Não é? A nossa vida em Cristo é uma vida nova. É como Romanos 8 nos ensina de maneira muito clara. Nós que temos as primícias do Espírito, não é? Ou seja, nós que fomos regenerados por Deus
estamos provando os primeiros frutos do Espírito. Não é? Essa semente da regeneração está sobre nós, e isso nos ensina que, de maneira bastante inicial, a nossa vida é outra. E isso só vai crescer como aquele grão de mostarda ensinado por Cristo, até se tornar uma árvore bela, grande. A nossa vida é assim. Estamos caminhando para uma glória eterna, não é, de adoração a Deus, de uma vida perfeita em Cristo, não retrocedendo. Não é uma semente que vai fazer o contrário, que vai nos levar à vida passada ou nos fazer permanecer na vida passada. Não. Se eu fui crucificado com Cristo, tem que haver novidade de vida. Minha vida tem que ser diferente, irmãos. A nossa vida como igreja deve ser diferente. O contrário não tem sentido. Lemos no versículo 6 também: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quem serve é servo. Antes éramos servos do pecado, escravos do pecado. Ele nos libertou com sua morte, para não servirmos mais ao pecado. Nós temos que lutar contra isso, não é? Nós somos pecadores, mas santificados por Deus para lutarmos contra o pecado. É até estranho, mas no meio dos cristãos hoje, de maneira geral, as pessoas têm receio de falar sobre o pecado. Tem receio, não é? Porque parece uma coisa muito atrasada. Não é de pecado, é coisa de velho, né? Coisa antiga. É muito antiquado para hoje. Falar de pecado, que é isso? Que besteira, não é? Hoje o mundo não é mais assim. A sociedade evoluiu. Está errado, irmãos. Não importa o tempo, não importa o período, a situação que você vai viver nesse mundo, um cristão verdadeiro sempre vai lutar contra o pecado. O cristão verdadeiro sempre vai se escandalizar com o pecado. Sempre. Nós nunca vamos poder entender se há uma nova natureza em nós, em Cristo Jesus. Se a nossa natureza velha foi crucificada com Ele na cruz, nós não podemos olhar para o pecado e não nos escandalizar com isso. Nós não podemos olhar para o pecado e achar como algo normal, natural, besteira. Olha, ninguém corrige os filhos por causa disso. Nós temos que corrigir, né? Ninguém conversa com o irmão que está fazendo isso por conta de alguma coisa que ele fez nesse sentido. Nós temos que corrigir. Essa é a realidade. Nós não podemos aceitar isso como algo normal em nossas vidas, não é? E isso faz parte da nossa nova natureza em Cristo. Natureza que vem pelo Espírito Santo. Então ele diz no versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha a prova da justificação em nossas vidas, né? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 1:8. Nós somos justificados em Cristo pela fé. Mas qual é a prova, não é? Qual é a base na nossa própria vida que demonstra que nós somos justificados? A nossa morte. Porque morrer significa dizer que a lei se cumpriu em nós. Quando alguém peca, nesse sentido, pela lei de Deus, no passado, alguém pecava, o que a lei exigia? Que a pessoa deveria morrer. O último versículo, não é, aqui de Romanos 6, não é justamente esse? Porque o salário do pecado é a morte. Então, para que a justiça seja feita, um indivíduo que pecou tem que morrer. A lei está dizendo isso. E a lei era aplicada assim. Então, a prova, o que manifesta de fato que eu fui justificado por Deus, é a prova na minha própria vida, do meu testemunho, de que eu estou crucificado com Cristo. Que eu morri naquela cruz também. De que minha velha natureza morreu ali comigo. De que os meus desejos carnais, eles não vão dominar mais sobre minha vida, porque minha velha natureza morreu com Cristo. E porque minha velha natureza foi crucificada com Ele, eu fui justificado do pecado. Essa é a realidade. A lei se cumpriu em mim. Do verso 12 ao 14, nós lemos: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Morremos. Não estamos mais debaixo da lei, porque a lei já nos matou em Cristo.
Cristo morreu por causa da lei. Ele estava morrendo para cumprir a justiça de Deus. Ali na cruz, Deus estava cumprindo a sua justiça nele. Ele estava pagando pelo que a lei exige, não é? Pagando pelos pecados nossos. Então, se ele morreu e nós morremos nele, com ele, a lei se cumpriu em nós. E então ele diz que não reine mais o pecado em nosso corpo, em nossos membros. Muito pelo contrário, vemos servir a Deus como instrumentos de justiça. Vemos nos apresentar a Deus como vivos dentre os mortos. Então nós aprendemos que o benefício da morte de Cristo para nós também é que nós somos libertados do pecado. Cristo nos libertou do pecado, do domínio do pecado. Nós pecamos, mas não somos mais escravos do pecado. Nós temos a liberdade para dizer não, vamos cair porque nós somos falhos. Essa é a realidade. Mas nós temos, nesse sentido, liberdade em Cristo para lutar contra o pecado, para não legitimá-lo em nossas vidas. E nós aprendemos que isso nos ensina, como Paulo diz aqui, que nós devemos nos considerar e agir como ressurretos. Cristo, por sua ressurreição, também nos ressuscitou espiritualmente. Essa é a regeneração dada pelo Espírito Santo. Nós só podemos crer em Jesus Cristo, nós só podemos confiar nele. Toda a verdade do Evangelho é uma realidade na vida daquele que foi ressuscitado, regenerado pelo poder do Espírito Santo. E então ele diz para a igreja: vocês precisam se ver como ressurretos, como pessoas que morreram com Cristo, mas que como ele ressuscitou dentre os mortos, vocês também foram ressurretos para a novidade de vida. Não para servir ao pecado como antes, mas para servir a Deus. Vocês estão vivos para Deus agora. Os mortos para Deus não ouvem a Deus. Os mortos para Deus, ao ouvirem a pregação, não se importam. Os mortos para Deus nunca vão entender a verdade do Evangelho, a não ser que o próprio Deus venha até nós, porque nós também éramos mortos, como Efésios 2 nos ensina, em nossos pecados e ofensas. A não ser que Deus mesmo nos ressuscite, porque Ele tem poder para isso, e espiritualmente nos faça nova criatura. Somente assim, irmãos. E é isso que Paulo está dizendo da igreja. Vocês, como membros do corpo de Cristo, como cristãos verdadeiros, como filhos de Deus, têm a bênção do Senhor de saber que vocês foram ressuscitados com Ele para uma nova vida. Essa é a grande realidade do Santo Evangelho para nós como igreja. E nós lemos em Colossenses, capítulo 2, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou sobre si mesmo. Colossenses do verso 11 ao 15. Essa é a realidade, não é, da igreja de Cristo. Uma vida nova. E aí eu pergunto para os amados, para que vocês possam refletir sobre isso. Na tua própria vida, há evidência de uma novidade de vida? Há uma evidência real que você foi ressuscitado com Cristo? Há evidência de que você é regenerado? Há evidência que você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Há evidência? É no nosso viver diário, irmãos, que isso é demonstrado. Por fim, nós aprendemos também que os verdadeiros filhos de Deus, eles foram livres para adorar a Deus, para servir. Nós somos crucificados com Cristo, isso é um benefício da cruz, que aquela morte seja nossa também. Nós somos libertos do domínio do pecado, somos pecadores, mas Ele quebrou as cadeias de nossa vida
para não sermos mais escravos do pecado. E por fim, essa libertação teve um propósito, não é? De nos levar à liberdade da adoração. Assim como Deus libertou o seu povo no passado para adorar, Deus tirou o seu povo do Egito para servi-lo. Assim também Cristo, com o seu poder, com o poder de sua obra, nos libertou do império das trevas para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. É isso que nós aprendemos. E a última parte do catecismo da resposta 43 diz bem assim: e possamos nos ofertar a Ele como um sacrifício de gratidão. Foi para isso que Ele nos libertou. Para que nós, tendo consciência de quem nós somos agora em Cristo, venhamos nos ofertar. Nós somos a oferta. Tal como Cristo foi a oferta perfeita para Deus, tal como Ele era o cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado, que teve o seu sangue derramado, nós também nele somos feitos oferta a Deus. E por causa dele, oferta agradável a Deus. Essa é a realidade em Cristo. Por isso, mais uma vez, nós temos que entender isso e de fato isso tem que ser uma verdade em nosso coração. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. No versículo 11, não é? Versículo 17 e 18. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fomos feitos servos de Deus. Nós éramos escravos e servos do pecado. Nós adorávamos a nossa própria carne, mas Deus nos libertou para agora sermos servos da justiça, para servir a Deus. Servir a Deus não é apenas uma questão de se agregar a uma religião, fazer parte de uma comunidade cristã. Eu participo dos cultos. Não, irmãos. Significa dizer que toda a minha vida não só pertence a Ele, mas é dedicada conscientemente e ativamente a Ele, a fazer sua vontade. De maneira que o que prevalece em nossas vidas deve ser sempre a vontade do Senhor. Eu devo me questionar sempre, o tempo todo. Fazer essa avaliação em minha própria vida, essa autoanálise. E sempre me questionar, e isso que eu estarei fazendo ou pensando é da vontade do Senhor? É o que Ele deixou para mim? É o modelo de vida que Ele me deu? É assim que Cristo quer que eu ande, que eu viva, que eu fale, que eu converse, que eu entenda, É assim que Cristo quer que eu viva? Eu devo me questionar a partir disso. E então servir a Ele porque Ele me fez por sua morte e ser ressurreição, servo da justiça. Esse é o benefício que nós recebemos também na morte de Cristo. Por isso nós aprendemos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. A nossa vida deve ser um sacrifício vivo e agradável a Deus. Esse é o benefício que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós jamais no passado, antes da ressurreição espiritual em Cristo, nós jamais poderíamos oferecer a nossa vida como culto a Deus. Nós jamais poderíamos entender que a nossa vida era um sacrifício agradável a Deus. Porque tudo que tínhamos a oferecer a Ele era pecado, era falho. Com todas as nossas obras, nós jamais poderíamos agradar o nosso Deus. Jamais, irmãos. Tudo que nós tínhamos a oferecer a Deus era manchado pelo pecado, era podre nesse sentido, não poderia agradá-lo. Mas agora em Cristo, porque nós somos crucificados com Ele, e assim devemos ter a consciência que fomos, não é? E agora porque Ele ressuscitou e nos deu uma nova vida, e como Ele foi um sacrifício perfeito a Deus, nós também, como membros do seu corpo, podemos entender que nós temos que oferecer a nossa própria vida. O nosso corpo, é o que Ele diz, o nosso corpo, esse nosso corpo aqui, os membros de nosso corpo, como um sacrifício vivo a Deus. É assim que é a vida do cristão. Então, a minha maneira de pensar
aquilo que o meu coração deseja, quer, eu vou lutar contra isso e oferecer o meu coração a Deus. Eu não vou oferecer apenas o meu coração a Deus, eu vou oferecer o meu corpo a Deus. O meu corpo. O meu corpo como um sacrifício vivo a Deus. E aí vem uma questão muito importante para nossas vidas, que testemunha sobre essa novidade de vida, de que nós oferecemos a nossa vida a Ele. Como eu me visto, como eu me porto, como eu falo, tudo isso aqui importa. Não são regras que eu, como pastor, ou a igreja vai criar. Vamos criar uma ética e usos e costumes reformados. Nós não precisamos disso, não é? Porque você criar uma ética nesse sentido e exigir que as pessoas façam, vai levá-las a cumprir, porque você está vendo. Mas o coração delas nunca vai ser verdadeiro nesse sentido. Mas olha o que nós aprendemos aqui. Se o nosso corpo é um sacrifício vivo e agradável a Deus, se nós devemos oferecer, como Paulo diz aqui, então significa dizer que tudo em mim, tudo, seja meu sentimento, meu coração, minha maneira de pensar, como também meu próprio corpo, minha maneira de vestir, de falar, de agir, deve ser oferecido a Deus. E aí nós temos que nos questionar a nossa vida, como nós nos vestimos, como nós nos portamos, como nós falamos, pode ser oferecido a Deus como um sacrifício vivo e agradável. Deus é glorificado com a maneira como eu me visto, como eu falo, como eu ajo, como eu interajo com o mundo, com os meus relacionamentos. Deus é glorificado com isso. É assim que nós oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Não é? Como no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que haver uma transformação evidente em nossas vidas. Isso não pode ser algo de mero discurso, não pode ser a nossa conversinha cristã, tem que ser a verdade de nossas vidas. Tem que definir quem nós somos, tem que provar e demonstrar quem nós somos, para que venhamos glorificar o nosso Senhor. E é isso que nós aprendemos ainda na palavra. Estamos concluindo, irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício de Deus, a Deus, em cheiro suave. O que significa essa expressão, em cheiro suave? Vocês lembram que quando Noé ele saiu da arca e ele tomou a atitude de oferecer um sacrifício a Deus, aquele sacrifício subiu como um aroma suave a Deus. Deus se agradou do sacrifício feito por Noé e por todos os santos do passado, porque eram sacrifícios feitos por fé. Percebe? Deus se agradou do sacrifício, da adoração do seu povo. O que Cristo fez, não é? Foi aquilo que mais agradou a Deus. Deus demonstrou que nele, no seu Filho, tinha todo o prazer. E a oferta de Cristo de si mesmo, não é? Foi de um cheiro suave a Deus. Agradou a Deus. E ele está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Como quem? Como Cristo também nos amou. É para olharmos para Cristo e entender que o exemplo dele, que a sua vida, tem que ser a nossa vida também. Eu tenho que imitá-lo. Eu preciso andar como ele andou. Eu tenho que lutar para ser identificado com ele. Nós aprendemos em Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo os libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha a exortação. Vocês foram livres. Vocês são livres para servir a Deus de todo o coração de vocês. E isso que vocês fazem aqui, e não só aqui na vida cristã de vocês, não é uma prisão como o mundo vê. O mundo, quando olha para vocês vindo a um culto e dedicando a sua vida a vir aqui para se reunir como igreja, adorar o Senhor, ou fazer aquilo que Cristo ordena, para o mundo isso é uma prisão. Eu não quero ser um religioso assim, porque não pode isso, porque não pode aquilo. Cristo está dizendo por meio da sua palavra: vocês são livres para isso. Servir a Deus é liberdade. Quem não serve a Deus é escravo do pecado. Se vocês podem servir a Deus, é porque Ele libertou vocês. E é por isso que a exortação de Paulo é justamente essa: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Façam jus a essa liberdade.
Amem essa liberdade. Desfrutem, aproveitem dessa liberdade. Aproveitem essa liberdade e sirvam a Deus, porque vocês foram livres para isso, mas façam isso com todas as suas forças, com toda a alegria do seu ser, com um prazer verdadeiro por essa liberdade, porque houve um tempo que vocês não reconheciam Cristo como Senhor de vocês. Houve um tempo que o pecado era o prazer de vocês, mas agora vocês foram libertos disso. Nós vemos ainda em Colossenses 1, 21 e 22, e vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Foi para isso que ele nos libertou. Nós somos livres para adorar a Deus, livres para servir ao Senhor. Pessoas que não querem a igreja, pessoas que rejeitam a igreja, pessoas que rejeitam vir ao culto e adorar a Deus, pessoas que não se importam com fazer a vontade de Cristo, pessoas que riem quando vocês abrem a Bíblia ou quando vocês citam as Escrituras dizendo: eu não vou fazer isso porque Cristo não viveu assim e não foi isso que Ele me ensinou. Ele me ordenou fazer isso, isso e aquilo. Quando o mundo olha para a igreja e vê a igreja cumprindo e obedecendo os mandamentos, quando o mundo olha para você e diz bem assim: você pode aproveitar o domingo, porque é um feriadão nosso, né? É o nosso dia de descanso, cara, vamos hoje sair e tomar um no bar, vamos hoje sair e aproveitar e fazer uma festa, vamos hoje sair e vamos para a praia, vamos para o shopping, vamos fazer coisas que nos interessam, porque afinal de contas, nós já trabalhamos a semana todinha, não é? Então temos que aproveitar o domingo para nos divertir, para fazer coisas que nos agradam. Vamos passar o dia todinho jogando videogame, assistindo. Vamos passar o dia todinho dedicando ao nosso tempo a entretenimento. Não, deixa o culto para lá, né? Para que culto? O mundo entende isso como uma coisa ruim, mas nós aprendemos pela palavra que Ele nos libertou para isso. Então poder participar do culto, poder ouvir a palavra de Deus e refletir nela, significa liberdade. Significa liberdade. Quem rejeita isso é escravo do pecado. Quem rejeita isso continua no Egito. Quem rejeita isso continua sob o domínio do diabo, do faraó. Essa é a realidade. Se você tem liberdade hoje para adorar a Deus e servi-lo de todo o seu coração, não somente aqui, mas na sua família, no lugar onde você frequenta, na sua faculdade, no seu trabalho, onde você estiver, é porque de fato Ele te libertou. E sem medo, sem temor, você pode dizer para qualquer um que te questionar: por que você faz isso? Porque eu sou um cristão. Ora, mas eu também sou um cristão. Tem certeza? Porque Cristo, aquele que morreu por mim e ressuscitou por mim, me libertou para que eu pudesse, com autoridade, sem temor e com toda a alegria do meu ser, dizer que eu pertenço a Ele. É isso que nós aprendemos, irmãos. Os benefícios vindos a nós pela morte de Cristo. Ele, de fato, nos deu o benefício de entendermos que a nossa morte, não é, também aconteceu quando Ele morreu naquela cruz. Ele nos deu o benefício de entender que nós somos libertos do pecado. E nos deu o benefício de entender que nós somos livres do pecado para servir de todo o coração. Portanto, que haja alegria em nós como igreja por adorar a Deus. Amém?